Então, pessoal, no nosso último vídeo, eu ensinei a vocês a como trabalhar aqui com a soma do total utilizando operações aritméticas simples, ou seja, fazendo conta de somar pelo Excel. Nesse vídeo a gente vai começar, esse é o primeiro de outros vídeos também, que a gente vai falar sobre algumas funções básicas do Excel, tá? A gente vai falar sobre 4 funções para trabalhar com essas 4 colunas aqui, total, média, maior e menor nota. E eu vou falar um pouquinho sobre funções com vocês a partir desse vídeo. O que são as funções ou fórmulas, como alguns preferem chamar? São recursos que o Excel te dá para facilitar em determinadas situações, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui o total? A gente fez a conta simples somando B3 mais C3 mais D3, certo? Só que existe uma função para fazer uma soma de um intervalo de valores. Então, por exemplo, se aqui não fossem 3 etapas, mas fossem 10, vocês concordam comigo que ficaria muito complicado eu somar os 10 valores, um mais o outro, mais o outro, mais o outro, até chegar nos 10? Não seria uma contramão, não seria algo trabalhoso? As funções servem para facilitar a nossa vida nessas situações. E aqui na soma, a gente tem uma função específica que a gente trabalha. Aqui no total, a gente tem uma função específica que a gente trabalha a soma de um intervalo de valores. Ou seja, se eu tivesse 10 valores aqui, eu ia fazer uma função que eu ia somar de um até o outro que tivesse lá na última posição, se fossem 10, 20, 30, 50 valores, certo? E a gente, quando a gente vai trabalhar com funções no Excel, a gente segue um padrão, certo? Cada função tem seu modo de trabalhar, mas existe um padrão, e esse padrão é o igual, que a gente já comentou que sempre que for trabalhar com algo relacionado à função ou conta, a gente tem que colocar, tá? E quando a gente vai trabalhar com funções, na frente do igual a gente tem que colocar o nome da função que a gente vai trabalhar. No nosso caso, uma função que vai calcular o total aqui é uma função chamada soma, porque ela é uma função que trabalha a soma de um intervalo de valores. Então ela é uma função com um nome bem direto, vamos dizer assim. E aí a gente abre parêntese, tá? Essa estruturazinha, sempre que a gente for trabalhar com alguma função, a gente vai trabalhar assim. E é importante a gente entender o seguinte: nesse caso da função soma, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar igual, soma, abre parênteses. E a gente vai dizer para o Excel da onde até onde que a gente quer somar, tá? Então, por exemplo, a gente não quer somar da etapa 1 até a etapa 3. Onde fica a etapa 1? Não é em B3? Eu coloco aqui B3. Ele vai marcar o B3. A gente não quer somar até o D3 ali, a etapa 3. E aí, o que acontece? Para a gente indicar que a gente quer ir de um ponto até o outro, a gente vai usar o símbolo de 2 pontos. Tá vendo aqui o símbolo de 2 pontos? E aí eu coloco o último valor que a gente quer, não é até o D3, e a gente coloca só o D3. E aí observa que o Excel ele vai marcar toda a área de B3 até o D3, passando pelo C3 e selecionando ele também. Por isso que eu falei, se a gente tivesse 10 valores e colocasse que fosse de B3 até K3, por exemplo, ele ia pegar todo mundo que está no caminho e ia fazer a soma de todos eles, economizando muito tempo para a gente, tá? Então eu coloquei B3, 2 pontos D3, fecho o parêntese e aperto Enter. E ele vai fazer a soma da mesma forma que a gente havia feito anteriormente de maneira manual. Talvez com 3 valores, fazer a função ou fazer a conta dessem o mesmo trabalho. Mas, como eu falei, em situações em que há muitos valores, a gente pode utilizar essa função de soma. Então observa que ele pegou o valor de D3, somou até o D3 e deu o resultado para a gente. Como a gente falou no outro vídeo, a alça de preenchimento também se aplica às funções, tá? Então, por exemplo, ele já viu que é de B3 a D3, se eu puxar aqui, o Excel ele vai entender que aqui é de B4 a D4, aqui de B5 a D5, de B6 a D6 e assim por diante. E aí, de novo, a formatação sumiu, a gente vem aqui na setinha, preencher sem a formatação para ele manter a linha mais forte aqui embaixo. Beleza?